maravilhoso, uma feijoadinha especial. Meu Deus, ontem eu fiquei lá, a pastora Simone, cozinhando, eu sentindo o cheiro, não podendo pegar uma provinha. Eu falei, é para amanhã, segura aí. Eu falei, ô, luta, mas vamos embora. Se você trouxe a sua Bíblia, abra ela em Abacuque. Eita! Outro dia eu estava falando com a Simone, eu nunca vi ninguém pregar sobre Tessalonicenses. Alguém já viu? Eu nunca vi. Alguém já viu? Levanta a mão aí, só para eu ver. Meu Deus, Rodrigo já. Meu Deus! Eu nunca ouvi. Mas vamos lá, Abacuque. Abacuque, capítulo 1, a partir do versículo 2. Eita, está aqui. É que o óculos é para perto, né? E para um pouquinho mais de longe, tem que afastar. Até quando, Senhor, clamarei por socorro, sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti, violência sem que tragas salvação? Porque me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade. A destruição e a violência estão diante de mim. A luta e conflito por todo lado. Por isso, a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos, e assim a justiça, ela é pervertida. Meu Deus. Meu Deus. Olha o que o profeta Abacuque estava falando. Eu imagino que Abacuque estava ali orando ao Senhor, e na verdade ele estava num gesto de um brado ao Senhor. Quando a Bíblia diz que Abacuque clamou ao Senhor, eu imagino ele falando, Senhor, não é possível que você não está vendo o que está acontecendo com o teu povo. Não é possível que o Senhor está vendo tanta injustiça. Não é possível que o Senhor não esteja vendo e o Senhor não está respondendo nada. E quando eu li esse texto, eu me vi Abacuque. E eu não sei você, mas talvez até o final você também se identifique um pouco com ele. Porque quantas vezes na minha tribulação, nos meus desafios do dia a dia, eu olho para o Senhor, oro a Ele e não ouço nada. E aí eu oro uma vez, levo ao Senhor a minha petição, levo ao Senhor o meu desafio e também não ouço nada. Alguém se identifica aí comigo? Meu Deus. Então eu acho que eu não sou só um Abacuque. Eu acho que eu não sou Abacuque aqui sozinho nesse culto. Quantas vezes as nossas aflições a gente leva nos pés do Senhor? Quantas vezes nós nos derramamos, clamamos, Senhor, olha a injustiça que estão fazendo comigo. E não escutamos a voz do Senhor. Quando eu li esse texto, eu me confrontei. Quando eu li esse texto, eu me contorci. Porque eu entendi que o que Abacuque, na verdade, estava fazendo, Abacuque era um profeta do Senhor, e diferente de outros profetas, como Isaías e Jeremias, que eram profetas em que ouviam o Senhor, e levava aquilo que Deus havia entregue a eles ao povo, Abacuque era um profeta diferente, porque o que Abacuque estava fazendo nos versículos que nós acabamos de ler, era, Senhor, eu estou aqui clamando pelo teu povo, que está passando por injustiça, que a justiça corre do povo, que tem maldade no meio do povo, e o Senhor não está fazendo nada.
Será que você pode ser profeta para alguém hoje, já que você se identificou como Abacuque? Será que você pode virar para o irmãozinho do lado e falar assim, ó, apesar das circunstâncias, apesar da dificuldade, o Senhor ouve sim o seu clamor. Ah não, gente, pode ser com mais força, tá? Já está quase meio-dia. Vamos embora. Abacuque estava dizendo para o Senhor, Pai, os líderes dessa época são corruptos. Eles oprimem o povo. Eles toleram o pecado. Eles aceitam a perversão. E eu estou aqui diante do Senhor clamando por um povo e o Senhor não me responde. O versículo 2 diz, até quando, Senhor, clamarei pedindo ajuda? E o Senhor não vai me ouvir. Esse é o grito de quem serve ao Senhor, de quem se coloca na brecha por um povo. Esse era o clamor de Abacuque por um povo que estava sofrendo. O povo do Senhor, não era o povo de Abacuque. Mas Abacuque, quando ele diz, até quando, Senhor, me faz entender de que é a fala de quem está cansado, de quem já foi várias vezes diante do Senhor, várias vezes orar ao Senhor, levar o clamor do povo e o Senhor não responder. O até quando, Senhor, é de alguém que está cansado de ver o mal e a injustiça prevalecer. Quantas vezes nós abrimos as nossas bocas e falamos para o Senhor, até quando, Pai? Até quando o Senhor não vai mudar a minha sorte? Até quando o Senhor vai me ver num quarto escuro chorando? Até quando o Senhor vai ver o meu coração quebrantado, apertado e moído pelas circunstâncias e dificuldades que eu tenho enfrentado? Até quando, Senhor? Até quando os meus lábios se abrirão e o Senhor ficará em silêncio? E o silêncio de Deus dói. Mas deixa eu falar um negócio para você, o silêncio de Deus é extremamente pedagógico. O silêncio de Deus é extremamente pedagógico. Porque as coisas no reino de Deus não acontecem no tempo e na hora que nós queremos. As coisas no reino de Deus, as coisas na sua vida e na minha vida, acontecem no tempo determinado e estabelecido para o Senhor. Desde o dia que Ele sonhou e te formou. Desde o dia em que o Senhor sonhou contigo, os seus dias estão contados e estabelecidos diante dEle. E Ele não perde o controle de absolutamente nada. Pode parecer que está demorando, pode parecer que não está chegando, mas em nome de Jesus, mantenha a sua fé firme. Não coloque seus olhos nas circunstâncias. Porque as circunstâncias vêm para tirar o seu foco da palavra que o Senhor liberou sobre sua vida. As circunstâncias vêm para fazer você duvidar. Não coloque os seus olhos nas circunstâncias. Será que Deus está falando com alguém aqui hoje? Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o seu nome. Será que você podia dar um glória a Deus bem alto, bem forte? Glória a Deus. Coloca aqui para mim, mídia, 2 Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 16. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso exterior se desgaste, o nosso interior se renova o quê?
Vou repetir para ser mais forte. Pelo contrário, mesmo que o nosso exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, porque as coisas que se veem, elas são temporais, mas as que nós não vemos, elas são eternas. Tem peso de glória vindo dos céus sobre a sua vida. Aleluia! Aleluia! Tem peso de glória sendo gerado no meio da sua tribulação. Não foque os seus olhos no problema. Não deixe que o problema faça você perder a sua fé. Porque essa leve e momentânea, ou seja, não tem nada que você esteja passando, que Deus não lhe dê estrutura para suportar. E ela é momentânea, ela é passageira. Ela não veio para ficar e fazer morada. Será que você pode falar para a sua tribulação agora? Você é passageira. Não estou nem aí com você. Você não vai tirar o foco. Você não vai tirar a minha visão da palavra que Deus liberou para a minha vida. Cadê o vaso do teclado aqui para me ajudar? Em nome de Jesus. Quantas vezes nós estamos ali clamando ao Senhor, colocamos diante dEle a nossa alma, o nosso espírito, cansado, abatido, atribulado, mais um dia em que nada aconteceu. Quantas vezes nós nos encontramos com Deus assim, clamando, pedindo ajuda, pedindo socorro, por aquilo que nós não conseguimos enxergar além. E aí, quando alguma coisa começa a dar uma pontinha de melhora, eita, aí a gente estufa o peito e fala, Deus me ouviu. E aí a gente olha e fala assim, Deus está vindo por um lado. E passa um tempo, Deus não apareceu. Deus veio por outro. Quantas vezes nós pensamos que ia vir um alívio? Quantas vezes nós esperávamos um conforto e encontramos um confronto? Mas deixa eu liberar algo para a sua vida. Creia, não no que eu estou falando, creia na palavra do Senhor. Ele está agindo no secreto e no oculto, porque se Ele revelar as coisas que você quer saber, você vai estragar, você vai querer antecipar a bênção e você não está pronto. E aí aquilo que era para você desfrutar, você volta lá para o final da fila de novo, e vem pagando de novo um preço de um processo. Calma, não vai te afogar. Essa leve, momentânea tribulação não vai te afogar. Ela é momentânea e passageira. Às vezes Deus vai permitir você passar por esse tempo. O tempo pedagógico de Deus, que é o silêncio. Mas não significa que Deus não está te ouvindo, não significa que Deus não está te vendo, não significa que o seu lamento, a sua oração, não comoveu o coração do Pai. Você só precisa saber isso.
Continua ali buscando, se relacionando, tendo intimidade, comunhão com Deus. Essa luta é para te amadurecer. O silêncio às vezes é para que a sua fé ela seja aumentada. Eu não ando por aquilo que vejo, mas eu ando por aquilo que eu creio. Então eu creio que o melhor de Deus está por vir na minha vida, na sua vida. Quando você não entender o caminho, confia no Senhor. Quando você não tiver resposta, saiba que Deus está trabalhando para te dar a resposta no tempo certo. No tempo em que, se talvez fosse antecipada a sua bênção, isso sim te mataria. Porque você não vai ter maturidade, nem vai estar pronto para receber. Quando tudo te parecer contrário, creia. Tão somente creia. E o que eu acho lindo é que Deus nunca rejeita uma oração. Como eu falei, pode demorar, mas Ele sempre vai te responder. E com Abacuque não foi diferente. Só que Abacuque, além de orar ao Senhor, clamar a Ele e falar: Pai, o Senhor não está vendo? Abacuque fez mais uma coisa. No capítulo 2, do versículo 1 ao 3, vai dizer: estarei na minha torre de vigia, ficarei e vigiarei para ver o que Deus me dirá. Ou seja, Abacuque se colocou num lugar de posição. Abacuque entendeu que nada poderia tirar ele do centro da vontade do Senhor. E Abacuque se colocou numa fortaleza para ver o que Deus lhe diria. E que resposta ele teria do clamor, ou seja, da queixa que ele tinha feito para Deus. Lá no capítulo 1, versículo 2. E o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, torne-a bem legível sobre tábuas, para que possa ser lida até por quem possa passar correndo, porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado. É no seu tempo que nós acabamos de ler? É no tempo determinado de Deus. Mesmo que pareça demorar, espere, porque certamente a resposta virá. E ela não tardará. O que Deus estava dizendo para Abacuque é: escreve. Escreve sobre tábuas a visão que eu te dei. O que Deus estava falando para Abacuque não era só, imagino eu, Carol, para que quem passasse de longe pudesse ver a palavra que Deus havia liberado, a visão que Deus havia liberado sobre Abacuque. Eu imagino que Deus falou para Abacuque: escreve, não só para quem passe correndo, mas para que o próprio Abacuque pudesse ler, e toda vez que as circunstâncias tirar os olhos dele da palavra que Deus havia dito, que ele pudesse olhar: eu tenho uma palavra do Senhor, e ela está escrita. Quantos têm palavra do Senhor aqui? Quantos aqui têm uma palavra do Senhor? E que talvez você esteja numa situação em que está confuso, em que está embaçada a sua visão, e talvez você possa até ter se esquecido. Mas eu quero convidar vocês aqui hoje
a pegar a tábua do seu coração e escreve a visão. Escreve a visão que Deus te deu. Porque quando o inferno se levantar, você vai falar: lê de longe. Porque eu tenho uma palavra e ela está escrita. Lê de longe. Porque eu estou na minha torre forte e nada vai me abalar. Porque eu tenho uma palavra do Senhor. Escreve sobre tábuas a visão que Deus te liberou. Escreve sobre tábuas, para que não só quem passe de longe, mas para que você leia todos os dias. Todos os dias é necessário. Porque a palavra de Deus diz que devemos renovar a nossa mente diariamente na palavra do Senhor. Escrever a visão que Deus te deu é muito mais do que deixar ela apenas escrita, registrada. É proteger o propósito que Deus confiou a você. Escrever a visão que Deus te deu sobre tábuas é proteger aquilo que o Senhor te entregou. É uma forma de blindar o chamado contra o esquecimento. É uma forma de manter viva e diariamente a palavra do Senhor sobre a sua vida. Grave isso, voluntário. Quem escreve a visão sabe quem é em Deus. Porque a coisa mais difícil é escrever algo que você não conhece ou que você não tem discernimento. Então, se você tem entendimento de quem você é em Deus, se você entende que você é filho de Deus, não vai ser difícil escrever. A visão é aquilo que Deus te revelou, é a sua missão, é o seu chamado. Escreve a visão. Pede para o irmãozinho que está do seu lado, em nome de Jesus, escreve a visão. Se coloca no lugar, numa torre de vigia, esteja forte. Não permita que as circunstâncias te abalem ou que tire o foco. Meu Deus. Porque nos dias difíceis é ela que vai te sustentar. Nos dias de dificuldades é a palavra do Senhor que te mantém. Nos dias em que tudo parece ser muito confuso, é ela que vai te sustentar, é ela que vai te alimentar, é ela que vai te preencher, é ela que vai te dar força para resistir no dia mau. E escreve a visão. Abacuque capítulo 2, versículo 3 diz: porque a visão ainda está para se cumprir. Vai se cumprir, querido. Vai se cumprir, meu querido. Eu creio que Deus está trabalhando no oculto e no secreto. Eu creio que o melhor de Deus está por vir. Eu creio que o Senhor está liberando algo grandioso para a sua vida. Porque tem um tempo determinado debaixo dos céus para que tudo aquilo que o Senhor liberou para você aconteça.
Mesmo que pareça demorar, espera. Porque certamente virá. Você não foi chamado para parar, para se paralisar. Você foi chamado para ficar numa torre de vigia, aguardando a resposta do Senhor que virá, escrevendo as tábuas, a palavra que o Senhor liberou sobre a sua vida, e tendo fé que o tempo chegará. A visão que Deus te deu, ela não está morta. O que Deus tem para a sua vida não está esquecido. O que Deus planejou para você, para sua casa, para sua família, para os seus filhos, não está esquecido. Deus está trabalhando em você. Deus está permitindo que algo seja gerado em você. A promessa do Senhor, ela vai se cumprir. Eu creio. O louvor já pode vir. Falei que eu ia ser breve. Mas eu espero que de alguma forma essa palavra tenha encontrado espaço no seu coração. Eu espero que de certa forma o Senhor tenha falado com você. Eu queria perguntar a quem por acaso precisa escrever a visão. Eu não estou fazendo apelo não, gente. Talvez você esteja envolvido em tanta coisa, em tanta tribulação, em tanto problema, que você se esqueceu de escrever a visão, não só para que quem passe de longe veja que você tem uma promessa e que você tem uma palavra do Senhor, mas é para você mesmo. Você pode se colocar de pé, fechar os seus olhos e colocar diante do Senhor tudo aquilo que Ele já liberou de palavra para a sua vida. Será que você pode fechar os seus olhos aqui hoje e conversar com o Senhor e falar: Pai, eu estou entendendo que apesar das coisas não estarem acontecendo no meu tempo, eu entendi que o Senhor está trabalhando e produzindo em mim perseverança. Eu sei que o Senhor está trabalhando em mim para que quando a bênção que o Senhor tem para a minha vida ser liberada, que eu não perca ela por não estar maduro. É tempo de escrever a visão. Para quem não tinha escrito, ou para quem estava com ela escondida, guardada talvez, é tempo de escrever a visão. É tempo de colocar num papel, nas tábuas do seu coração, para que fique guardada e gravada tudo aquilo que o Senhor tem de palavra para a sua vida. Se não se cumpriu ainda, creia que vai se cumprir, porque Ele não é filho do homem para que minta, e nem para se arrepender de nada do que Ele já tenha liberado. Esse é o seu Deus.
Feche os seus olhos. Fala com Deus: Pai, eis-me aqui. Ouve o meu clamor, assim como Abacuque. Eu me coloco nesse lugar de te chamar a atenção. Eu sei, Pai, que eu estou aqui vivendo uma circunstância difícil, passando por momentos constrangedores e incômodos, mas eu sei em quem eu tenho crido, e eu sei que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que um dia eu pensei ou te pedi. Eu creio que o Senhor está agindo no sobrenatural. Os meus olhos podem não ver, mas a minha fé é a minha fé, e ela está sendo aumentada em Ti.